Deus trabalha com remanescentes. A Bíblia, sendo inerrante, autoexplicativa, revela que Deus sempre trabalhou com remanescente fiel, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Essa doutrina se alinha ao ensinamento reformado de que nem todos serão salvos, mas apenas aqueles que Deus escolheu desde a fundação do mundo para serem salvos, para serem alvos de sua graça. A soberania de Deus em salvar um grupo eleito não é injusta, mas demonstra sua misericórdia e justiça. Todos os que chegam a Cristo pela fé são salvos, enquanto os que rejeitam enfrentam a condenação segundo as justas leis de Deus. Esse estudo explora a ideia do remanescente na história bíblica e apresenta como isso se conecta à doutrina da eleição e à soberania divina. O remanescente no Antigo Testamento, desde os primórdios, Deus preservou um remanescente fiel em meio à rebelião generalizada. Esse remanescente é resultado da graça soberana de Deus, não do mérito humano. Gênesis 6, 8 a 9. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé era justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Em um mundo corrompido, Deus preservou Noé e sua família como remanescente. Elias e os 7.000 que não se dobraram a Baal. 1 Reis 19 e 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Mesmo em um tempo de grande apostasia, Deus preservou um remanescente fiel. Jeremias 23, 3. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde os tiver expulsado e as farei voltar aos seus apriscos. Durante o cativeiro, Deus prometeu preservar um remanescente de Israel para cumprir suas promessas. A promessa a Israel, Isaías 10, 20 e 22. Acontecerá naquele dia que o restante de Israel e os da casa de Jacó que escaparam, o restante voltará. Sim, o restante de Jacó para o Deus forte. Deus assegura que, embora muitos sejam destruídos, um remanescente será salvo. João Calvino, Deus em sua soberania preserva um remanescente para demonstrar sua graça e cumprir suas promessas. Não é pelo mérito humano, mas pela eleição divina que o remanescente é salvo. O remanescente no Novo Testamento. No Novo Testamento, o conceito de remanescente continua agora expandido para incluir judeus e gentios que são chamados à salvação em Cristo. Romanos 11, 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. A predestinação dos eleitos. Efésios 1, 4 a 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, Deus escolheu desde a eternidade os que seriam parte do seu remanescente. Spurgeon diz o seguinte: o remanescente é um testemunho vivo da graça de Deus em um mundo de pecado. Ele chama e preserva seu povo, não por obras, mas por sua misericórdia soberana. A justiça de Deus na eleição e condenação. A eleição soberana de Deus não é injusta, pois todos os que são condenados rejeitam sua lei justa e são responsáveis por seus pecados. Os eleitos, por outro lado, são alvos de sua misericórdia, sendo chamados à salvação pela graça. Deus não é injusto. Romanos 9, 14 e 16. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Deus escolhe soberanamente, mas sem injustiça. Leis escritas no coração, Romanos 2,15. Estes mostram a obra da lei escrita no seu coração, testemunhando-se-lhes também a consciência. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Lucas 16, 22, 23. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno, estando em tormentos. Aqueles que rejeitam a Deus enfrentam a condenação, enquanto os eleitos entram no descanso eterno. Aplicações práticas. Nossas orações e soberania de Deus. As orações dos crentes não mudam os decretos soberanos de Deus, mas nos alinham à sua vontade. Deus já sabe o final da história e soberanamente governa sobre todas as coisas para o bem dos seus eleitos. Romanos 8, 28. A justiça do julgamento. Deus não condena arbitrariamente. Todos os condenados são julgados com base em leis justas. Romanos 3, 19 a 20. Deus sempre trabalhou com o remanescente para demonstrar sua misericórdia e soberania. Aqueles que estão em Cristo foram retirados do domínio do pecado e colocados sobre o domínio da graça, como parte do remanescente fiel escolhido por Deus.
Se Deus escolheu apenas um remanescente para ser salvo, ele é injusto com os que não foram escolhidos. Romanos 9, de 14 a 16, deixa claro que Deus não é injusto. Todos os homens merecem a condenação por seus pecados, mas Deus escolhe por sua misericórdia salvar alguns. A eleição não é baseada em méritos humanos, mas na graça soberana de Deus. Como o conceito de remanescente se aplica ao plano redentor de Deus desde o Antigo Testamento, Deus preservou um remanescente fiel como um testemunho de sua graça e fidelidade às suas promessas. Esses remanescentes é agora a igreja, composta por judeus e gentios eleitos em Cristo. Por que Deus não salva a todos se Ele é amoroso? Deus é amoroso, mas também é justo e santo. Sua justiça exige a punição do pecado. Sua decisão de salvar alguns é um ato de misericórdia merecida, enquanto a condenação dos ímpios é um ato de sua justiça. O amor de Deus é demonstrado plenamente em Cristo, que morreu para salvar os eleitos. Graça, indulto e justiça. No âmbito jurídico e histórico, a graça e os indultos concedidos a criminosos servem como analogias para ilustrar a soberania e a justiça de Deus da eleição e condenação. Assim como um chefe de Estado pode exercer sua prerrogativa de graça para perdoar alguns, sem que isso torne injusto o encarceramento daqueles que permanecem presos, Deus também age soberanamente em sua misericórdia, sem comprometer sua justiça. Exemplo de graça e indulto do Brasil. No Brasil, o presidente da República concede anualmente o indulto de Natal, permitindo que alguns presos tenham suas penas reduzidas ou extintas. Nem todos os presos recebem o indulto, mas isso não significa que os outros foram tratados injustamente. Aqueles que permanecem presos estão ali porque quebraram a lei. A concessão do indulto é um ato soberano, assim como a eleição divina. Graça presidencial de Daniel Silveira. O ex-deputado Daniel Silveira, ele foi indultado pelo presidente Jair Bolsonaro após a condenação no STF. Apesar das críticas, o indulto presidencial é legal e soberano. Nos Estados Unidos, o presidente possui o poder de conceder clemência presidencial. Um exemplo notável foi o indulto concedido a Richard Nixon pelo presidente Gerald Ford em 1974. A clemência não anula a culpa de Nixon, mas demonstra a soberania da autoridade presidencial em agir conforme sua prerrogativa. Isso ilustra que Deus escolhe mostrar misericórdia a alguns sem comprometer sua justiça. Na Inglaterra, a rainha pode conceder graça real, como no caso de indultos concedidos a prisioneiros irlandenses durante os acordos de paz na Irlanda do Norte. Esses atos soberanos demonstram que o governante pode conceder perdão a quem desejar, sem obrigação de estendê-los a todos. O princípio da justiça. Por que alguns permanecem presos? No sistema judicial, aqueles que permanecem presos estão ali porque foram julgados conforme a lei e condenados por seus atos de maneira similar. Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos os homens são culpados diante de Deus por causa do pecado. Se ele não salvasse ninguém, isso ainda seria justo. A eleição é baseada em mérito, não é baseada em méritos humanos, mas na misericórdia soberana de Deus. João 3:19-20, o julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Outras analogias, a escolha de um médico em uma emergência. Imagine um hospital com dezenas de pacientes graves, um médico só consegue salvar alguns, escolhendo com base na urgência e nas condições disponíveis. Isso não torna o médico injusto, mas mostra sua limitação em agir. Deus não é limitado como médico, mas escolhe salvar alguns para demonstrar sua misericórdia e deixar outros em seus pecados para demonstrar sua justiça. Um barco de resgate chega a uma multidão de náufragos. O capitão escolhe salvar aqueles que estão mais próximos ou podem ser resgatados rapidamente. Assim como o capitão não é injusto com os que não foram resgatados, Deus não é injusto ao não salvar todos. Aqueles que ele salva não merecem o resgate, mas recebem misericórdia. O professor condenado, perdão. Imagine o professor perdoando a reprovação de alguns alunos que violaram as regras, mas mantendo a penalidade para outros. A graça concedida a alguns não torna injusta a reprovação dos demais. Deus não é injusto. Romanos 9:21-23. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Deus é soberano sobre sua criação. Escolhe demonstrar tanto sua misericórdia quanto sua justiça. Romanos 2:12. Todos os que pecaram sem lei também perecerão. E todos os que pecaram sob a lei, pela lei serão julgados. Os que permanecem condenados estão recebendo exatamente o que merecem, pois transgrediram as leis justas de Deus, que também estavam tatuadas em seus corações. Efésios 2:8-9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aqueles que são salvos não têm mérito próprio, mas são resgatados pela graça soberana de Deus. Se Deus salva alguns e não salva outros,
Isso não torna sua justiça parcial? Não, porque todos os homens são culpados diante de Deus. A justiça